Não bastam apenas boas ideias. Até o projeto virar lei, longo será o caminho a se percorrer. Comissões técnicas, Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável, encaminhamento ao plenário. Se for uma lei complementar, a quantidade de votos para aprovação é X. Já para uma lei ordinária, o quórum exigido é Y. São as regras do processo legislativo. Quando a Constituição foi elaborada em 1988, muitas matérias ficaram pendentes de regulamentação. Foi uma medida necessária. Como vimos anteriormente, emendar a Carta Maior não é um processo simples. E se algumas matérias precisassem de uma alteração futura? Era preciso lançar mão de um mecanismo mais ágil. Para isso foram criadas as leis complementares, que, como o próprio nome diz, complementam o texto constitucional. Um exemplo de como a Constituição pede uma lei complementar está no artigo 18, que trata da organização político-administrativa da República. A Constituição diz que os territórios federais integram a União e que a sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas por lei complementar. Essa lei complementar, a Constituição, ela tem um detalhe interessante. Para ser aprovada, exige quórum qualificado, ou seja, ela só é aprovada em plenário se, na Câmara, no caso, se houver no mínimo 257 votos, ou seja, metade mais um dos deputados, dos 513, a Câmara tem 513 deputados. Então, para ser aprovada uma lei complementar, tem que ter no mínimo 257. E para passar no Senado, o raciocínio é o mesmo. De um total de 81 senadores, 41 têm que dizer sim à proposta, que é a maioria absoluta. E por fim, a lei ordinária. Grosso modo, podemos dizer que ela é a lei que regula o nosso dia a dia. As leis ordinárias destinam-se a regular a vida do país, a vida da sociedade, não necessariamente regulamenta a Constituição, né? Aquilo que precisa ser organizado, faça uma lei para organizar. E essa lei ordinária, o próprio nome diz, né? Ela pode ser aprovada, ela não exige quórum qualificado. Exige uma maioria de presença, havendo metade mais um de presença, 257, por exemplo, e a votação simbólica, às vezes. O presidente fala, aqueles que forem para aprovação, permaneçam como se acham, aprovado, então está aprovado o projeto. Já lei, quando é quórum qualificado, lei complementar emenda constitucional, não. É obrigatória a votação no painel, votação nominal no painel eletrônico de votação. E o mesmo raciocínio vale quando a proposta chega ao Senado Federal. Mas qual a razão desse vai e vem? Qual é o caminho percorrido por um projeto de lei? Os projetos de lei podem ser apresentados tanto no Senado Federal quanto na Câmara, mas obrigatoriamente precisam passar pelas duas casas. Uma será a casa iniciadora e a outra a casa revisora. De uma forma geral, é na Câmara onde tudo se inicia. O projeto só começa a tramitar pelo Senado se a iniciativa for de um senador. Mas tomemos a Câmara como casa iniciadora. O presidente da Casa recebe a proposta e encaminha esse projeto de lei para a comissão técnica responsável avaliar. Por exemplo, se o projeto propor alguma medida relacionada ao combate à violência, provavelmente será encaminhado para a Comissão de Segurança Pública. São mais de 20 comissões na Casa envolvendo os mais variados temas. Mas a passagem por uma delas é obrigatória a todos os projetos. A Comissão de Constituição e Justiça. Ela examina toda a matéria e vê se não fere a Constituição, para examinar a constitucionalidade, a juridicidade. Se ela disser, por exemplo, que a matéria, embora aprovada nas comissões, é inconstitucional ou que é injurídica, essa matéria abre-se um prazo de recurso. Se não houver recurso, vai para o arquivo, nem segue. Embora tenha parecido de mérito favorável. Mas se a Comissão de Justiça falar que é inconstitucional, e se não houver recurso a plenário, ela vai para o arquivo. Estando tudo certo com o projeto de lei, ele é encaminhado para votação. Aí sim, se for aprovado, segue para o Senado Federal, onde vai passar pelo mesmo processo. Se o Senado aprovar, é encaminhado para o presidente da República sancionar a lei. Por outro lado, se o Senado rejeitar o projeto, ele é arquivado. Mas se o Senado apenas sugerir mudanças ao texto, o projeto retorna à Câmara, que pode acatar ou não essas alterações. Da Câmara, o projeto segue para o Palácio do Planalto para sanção ou veto. O presidente Lula pode, examinando o conteúdo, vetar um ou mais artigos.
do Congresso, ou então o projeto inteiro. Esse veto retorna para apreciação do Congresso, em sessão conjunta. O Congresso poderá manter o veto, concordando com o senhor presidente Lula, ou poderá discordar do presidente e rejeitar o veto. Isso é do processo. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Mas enquanto isso, vai pensando. Que lei você gostaria de ver passando por todo esse processo? Se você pudesse criar uma lei, qual seria a sua proposta? Se você pudesse, não, você pode. No próximo bloco, vamos falar do instrumento da iniciativa popular para a criação de leis. Eu volto já.